paz, irmãos, amém? Muito bom sempre ter a oportunidade de estar aqui, rever a todos, sempre uma bênção, né? Muitas memórias, aqui em cima principalmente, enfim, em todos os cantinhos, né? Deus sempre nos faz lembrar aí de muitas coisas importantes e que certamente forjaram o meu caráter, né? Não somente a igreja, de alguma maneira, Deus tem abençoado, mas principalmente a mim mesmo, como Deus me conduziu até o dia de hoje. Isso é bênção. Amém, meus irmãos? Então, terças-feiras aí recebi um convite, um desafio de dar sequência, não é? Depois aí do pastor Álvaro, depois do pastor João, fico com o desafio de dar sequência no mesmo nível e à mesma altura. E que Deus dê graça, para que seja bênção em nome de Jesus. Então, às terças, não é? A intenção é que seja um pouco menor a duração, em torno aí de 1 hora, não é? Penso que seja mais adequado aí para a continuidade no que tenho de proposta aí para os ensinos, tá bem? Então, às terças, você que pode, já é convidado para estar conosco. Eu vou pedir a todos que abram comigo suas Bíblias, não é? Na segunda epístola de Pedro, no capítulo 1. Segunda Pedro, capítulo 1. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga peraí. Todos acharam? Nós vamos ver dos versos 1 em diante. Assim diz a palavra do Senhor. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa, na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção e das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, e com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, e com a fraternidade o amor. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está por perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência, cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Feche os teus olhos onde você está, curva sua fronte, oremos. Santo Deus, Pai querido, obrigado, Senhor, por essa noite, ao privilégio, Senhor, que me é dado de rever muitos irmãos e conhecer novos irmãos em Cristo. Estar aqui neste lugar, Senhor, onde por muitas vezes o Senhor nos abençoou, nos alimentou, nos fortaleceu. Que hoje o Teu Espírito Santo, Senhor, fale aos nossos corações, que o Senhor faça cessar toda a voz de homens, Senhor, todo o pensamento, todas as ansiedades e suposições, mas que nos fortaleçamos, Pai, na Tua palavra. Fica conosco, Senhor, se manifesta neste lugar como tem feito desde o início dessa celebração. Assim nós oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Eu vim para cá, estava um frio, aí ontem fez um calor, até queimei a testa, e agora parece que está frio de novo, né? Lá onde eu tenho morado, faz calor o tempo todo e a gente se esquece um pouquinho dessas coisas, não é? Mas aí vem aquela história. Minha mãe, antes de eu vir para cá, ela disse:
Não esquece de trazer a blusa. Não é? Tua mãe te liga ainda falando para você levar guarda-chuva? A minha liga, né? Quando ela fica com vergonha de ligar para mim, achando que eu vou ficar bravo, ela liga para ele. Será que o Rodrigo levou blusa? Não é? Mas o fato, meus irmãos, é que nós precisamos dar ouvidos aos mais velhos, não é? Aqueles que têm maior experiência do que a nossa. Porque quando mais novos, não é? Eu já estou com 41, não sou tão novinho assim mais. Mas quando a gente é mais novinho, não é? A gente acha que já dominou o mundo, entendeu? Que todas as coisas a gente tem um conhecimento assim, pá, vou tirar de primeira. Eu sou fera, meu pai é quadrado, minha mãe é retangular, a igreja então nem se fala, não é? E a gente segue a vida errante, matando tudo no peito, né? Desbravando aquele matagal com o nariz ali. É uma coisa como o jovem, não é? O novão é bocó, né? Mas a gente vai perceber isso quando vai ficando um pouco mais velho. E aqui, o texto que nós lemos, a segunda de Pedro, é um texto escrito por alguém que está no final da sua idade já. Não na idade de como quem já chegou, sei lá, Matusalém, né? 390 e tantos anos. Não, mas quem já sabe, porque Deus já assim havia revelado que a sua vida já estava ao final. Então Pedro escreve a sua segunda epístola já sabendo que o seu tempo é chegado. Já sabendo que em pouco tempo Deus haveria de recolhê-lo. Então ele se preocupa em deixar para a sua posteridade, para os seus irmãos, os seus filhos na fé, orientações e uma série de conselhos, não é? Que certamente inspirados pelo Senhor e que hoje fazem parte disso que nós chamamos de cânon, a Bíblia Sagrada. E nós vimos aqui no verso 1, ele começa dizendo o seguinte, não é? Simão Pedro, o Pedro, não é? Como você já sabe, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Veja como esse homem se apresenta, já sem nenhuma arrogância, já amadurecido, não mais querendo levar tudo no peito, mas entendendo a sua condição diante do eterno, diante daquele que é o Criador de todas as coisas, servo. Muitas pessoas sempre levam as coisas, eu sou filho do rei, eu sou aquela crista elevada, pela qual muitos passam por situações que Deus conduz, para que de fato entendam o seu lugar diante do rei, que é de servo. Nós somos filhos, mas o Pai é aquele que domina e que exerce o comando soberano sobre a nossa vida. Por isso Pedro se apresenta aqui como servo, como aquele que aprendeu, não é? Que por 3 vezes ele foi capaz de negar aquele quem ele disse que amava tanto, não é? E nessa condição, ele ouviu um galo cantando, um galo que havia sido, não é, predito pelo Senhor Jesus instantes antes. Ele se apresenta então servo e apóstolo, porque todo servo, meu irmão, é de alguma maneira apóstolo. Apesar da função apostólica já não existir mais hoje, então esses que se chamam de apóstolos é porque realmente têm baixa compreensão bíblica. O apostolado acabou. Mas a palavra apóstolo significa enviado. E nesse sentido, do sentido da palavra, todos nós somos. Nós fomos enviados para a pregação do Evangelho. Então assim se apresenta, não é? O Pedro, o apóstolo Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. E aí ele se dirige a quem, não é? Acompanha aí comigo. Aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa. E aqui Paulo faz um trabalho, aliás, Pedro, não é? Eita, saiu o apóstolo errado aqui. Pedro faz o favor de nivelar a todos, para que você perceba que não existe essa história de patente, um é mais poderoso que o outro, mas igualmente preciosa na presença do Senhor. A todos que alcançaram salvação. Tanto você, quanto eu, quanto o apóstolo Pedro, todos nós alcançamos algo que é igual. E diante de Deus, preciosa para todos nós. Saímos da morte para a vida em Cristo Jesus. E ele continua, e aos que obtiveram fé igualmente preciosa, por meio da justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, ou seja, através da morte de cruz,
Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. E aí ele diz que essa graça e essa paz, que nós sempre ao nos cumprimentarmos, às vezes é até automático, né? O cristão já chega para o outro, graça e paz, irmão, graça e paz, mas às vezes não se dá conta do que ele está ali a dizer. Mas é graça, ou seja, favor imerecido da parte de Deus. E paz qual é? A que excede todo entendimento, sejam multiplicadas na sua vida, por meio do conhecimento pleno do nosso Deus e Senhor, Salvador, Jesus Cristo. E aí ele continua. Pedro continua a sua epístola, porque ele agora fala não somente àqueles que estavam com ele, não somente àqueles que participavam das comunidades ou dos lugares onde Pedro passava, mas a sua epístola. Quis Deus assim, que chegasse até a mim e a você, não somente nessa noite, mas por eras e décadas, e por quantas e quantas mais gerações Deus permitir que venham à vida. Porque é um homem que tem muita história com Deus, muita história com Cristo, e já está ciente de que está perto a sua partida. O Fábio testemunhou aqui, não é? Que no susto que ele tomou de um diagnóstico, não é? E que ele experimentou a graça do Senhor também, uma das coisas que ele comentou aqui, que pensou, foi: o que eu vou deixar para os meus filhos, né? É isso que Pedro está fazendo aqui, Fábio. Qual é o meu legado para essas pessoas? E aí ele começa, não é? No verso 3. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido dadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Verso 3. Quando o versículo é muito grande e cheio de palavra bonita, a gente tem que ir devagar com ele para entender esse negócio direito, né? Senão fica muita coisa assim bonita e você é levado sem entender. Mas acompanha aí comigo. Visto como, em outras palavras, dado que, considerando que, agora que você entendeu o que, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Agora que você tem ciência, que você tem vida, sendo piedade a derivação dessa vida nova em Cristo, não é? Agora que você entende que é pelo divino poder que você alcançou salvação, em outras palavras, não é? Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Pedro agora está nos lembrando que a nenhum de nós é atribuído qualquer tipo de mérito. Oh, aleluia! Ó, que voz bonita! Pedro agora nos lembra, porque algumas pessoas pensam que isso é só expressão paulina, e não é, meu irmão. Era isso que a igreja primitiva, não é? A todo vapor pregava. Não foi você que foi até Cristo, mas Cristo, que da eternidade te chamou para que você conhecesse o Pai, pelo seu divino poder, tem sido doadas a você todas as coisas necessárias para que tenha vida e piedade. Em Efésios, no capítulo 1, no verso 3, o apóstolo Paulo diz o seguinte: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo. Ou seja, você tem salvação. É o que ele diz no versículo 1. A todos, não é? Que igualmente obtiveram fé, a preciosa fé na justiça do nosso Senhor. É isso que ele está dizendo aqui no verso 3. Visto que você recebeu, você está colhendo do que você não semeou. Você está morando e habitando no lugar que você não construiu. Visto que Deus te abençoou. Ou aqui o tempo verbal, não é? Nos tem sido doadas. Ele quer dizer que você já recebeu tudo o que é necessário para que você tenha uma vida e piedade pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Como é que isso se manifesta na vida das pessoas? Pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou.
Se você contou, é pelo menos a segunda vez que o apóstolo Pedro usa essa expressão de conhecimento, conhecimento de Deus, conhecimento acerca do Senhor Jesus. Vamos continuar. Verso 4. Pelas quais, não é? Nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. Pelas quais o quê, meu irmão? Pela glória e pela virtude. Glória de quem? Virtude de quem? Daquele que, através da sua justiça, da sua morte na cruz, nos trouxe salvação. Então ele diz lá, finalzinho do verso 3, para aquele, ou melhor, daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais, a glória e a virtude, nos têm sido doadas as suas muito preciosas e grandes promessas. Quais promessas, meus irmãos? Do que Pedro fala aqui? Isso é elementar para todo cristão. Ele está falando da promessa de perdão. Você merece perdão? Sim ou não? Sim ou não? Você merece perdão? Não, não merece não. O que você e eu merecíamos era a condenação. Nós não merecíamos nada, senão a justiça de Deus se manifestando em nós. Nós somos falhos. A nossa natureza é pecaminosa, ela é inclinada ao pecado, mas pela glória e a virtude daquele que fez justiça por nós, morrendo na cruz, nós recebemos muito grandes promessas. Quais são? De perdão. Essa é a graça, é o favor imerecido. Nós não merecemos nada, mas Ele assim, generosamente, nos concede. Então, qual mais promessas nós temos? Vida. Vida no lugar da morte. Vida esta que desde já nós participamos, não só no porvir, quando chegar a hora de nós finalmente deixarmos essa existência, mas desde já nós desfrutamos da vida. Como muito foi testemunhado aqui, e muitos testemunhos que você tem pessoalmente, de coisas que eram inatingíveis, inalcançáveis para você, mas diante dos teus olhos se materializou o impossível. E você viu a mão de Deus agindo por você. Através da glória e da virtude daquele que fez, ou se foi feito justiça por nós, não é? Verso 4. Nos têm sido doadas preciosas e muito grande promessa. Você se lembra quando Jesus, antes de Jesus, aliás, chamar Lázaro para fora da sepultura onde ele estava? O que ele disse para as irmãs de Lázaro? Aquele que crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Meu irmão, diante da morte, não é? As pessoas olham a vida de uma maneira diferente. As pessoas olham para a vida e começam agora a se lamentar. Puxa vida, eu devia ter feito mais tal coisa, eu devia ter pensado melhor em tal situação. Mas enquanto a gente está, a morte é um conceito distante, a gente segue a vida de qualquer jeito. E vai indo, hora dá uma escorregada, hora dá uma levantadinha e segue o barco, não é? Mas quando o vale da sombra da morte se aproxima, irmão, aí o negócio fica esquisito, não é? E qual é a promessa que nós temos? Que ainda que a gente esteja morto, ainda que a gente passe pelo vale da sombra da morte, a gente não teme mal algum, porque alguém fez justiça por nós. E aquele que me deu vida, porque eu não tenho vida em mim mesmo, mas dele eu recebi, essa vida que ele me deu, ele sustenta na eternidade, pelo seu sangue. Quantas promessas maravilhosas, preciosas e grandiosas nós temos na Bíblia. E às vezes a gente não se lembra delas, não é? A gente se lembra dos problemas, das situações difíceis que a gente vive. Mas a gente se esquece que o maior problema de todos, da humanidade, Cristo resolveu por nós. E essa é a maior de todas as bênçãos que a gente pode receber. E Pedro vem lembrar você e a mim acerca disso. Corre atrás do rabo não, meu irmão. Fica aí tentando pegar o rabo. Já viu o cachorro tentando pegar o rabo? Como diria meu pai. Meu pai é as piadinhas dele, né? É o cão peão. Parece um cão rodando, parece um peãozinho, né? E às vezes ele até consegue, se é um rabudo assim. Mas quando o rabo é pequenininho, ele não consegue, né? E Pedro diz, meu irmão, pensa nas coisas do alto.
Fica preso com essas coisas daqui, não. Você tem que comer, não tem? Você tem que se vestir. Então trabalhe. Mas nunca perca de vista aquilo que está por vir. Porque isso sim tem valor. Isso sim, a ferrugem não pega, ladrão não pega. Isso você entesoura lá no céu. E Deus cuida. E Pedro está nos lembrando, verso 4, não é? E pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina. Quer dizer, através destas promessas, a mensagem do Evangelho, que alguém, ao ser apresentado a ele se torna participante. Porque ele já não é mais descendência de Adão, mas agora ele é descendência do último Adão, de Jesus Cristo, nascido de novo. Participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção e das paixões que existem no mundo. Livrando das corrupções e das paixões que existem no mundo. Bom, o Mano Dong aqui na hora da oferta falou um pouquinho sobre isso, não é? Essas paixões, não é? A concupiscência, como talvez esteja aí na sua Bíblia, nada mais é do que a cobiça. O sujeito vive bem, ele tem o sustento, ele tem uma casa para morar, mas ele começa a olhar o outro. A casa do outro acho que é um pouquinho maior que a minha. Eu também quero. Se Deus abençoou, abençoa eu também. E aí vem a cobiça e essas coisas que vão levando as pessoas por caminhos diferentes. Mas a Bíblia diz que essa mensagem do Evangelho, essa semente poderosa que em nós foi plantada, nos livra da corrupção e das paixões deste mundo. Em outras palavras, meu irmão, desmama desse negócio, porque a vida é um sopro, não é? Há uma semana atrás, ou duas, eu não sei, no meu círculo de amizade, 4 pessoas, eu recebi a notícia de falecimento. Fora a cantora que caiu de avião, e que todo mundo ficou surpreso, porque era muito nova e etc. A vida é um sopro, irmão. Então, correr atrás de muitas coisas pode fazer com que você perca o alvo. Atenção. E aí é Pedro, já sabendo que o tempo dele está chegando. E glória a Deus por isso, porque ele sabe para onde ele está indo. E ele está te lembrando. E na continuação, verso 5. Por isso mesmo, e agora diante de todas essas verdades, que foi pela morte de Cristo, você não fez nada, você não merece nada, você não é capaz de nada. Mas pela graça, Ele fez tudo isso e deu a você as promessas que agora sustentam a tua fé. É a certeza da salvação, é a certeza de que eu não sou deste lugar, essa não é a minha pátria é celeste, é para lá que eu vou. Não é aqui olhando essa corrupção toda aí que não, parece que não acaba mais. Agora, verso 5, por isso mesmo, diante dessas verdades, nós, né? Reunindo toda a vossa diligência. Olha a força da expressão que Pedro usa. Reunindo toda a vossa diligência. Em outras palavras, meu irmão, usando toda a tua capacidade de fazer esforço. E aí, às vezes, as pessoas falam, nossa, eu já fiz de tudo, mas não deu certo. Agora, quando ela quer alguma coisa, o de tudo vai muito além daquilo que ela disse que fez da outra coisa, né? E o que o Pedro está dizendo aqui para nós, né? É exatamente isso. É reunindo todas as tuas capacidades, todo o teu esforço. Você já ouviu aquela história que, eu estou na igreja, já estou salvo, glória a Deus. A pessoa meio que senta assim e se acomoda, como quem, agora meu trabalho já está feito e não, está feito não. Todo santo dia, na minha vida e na sua, nós devemos reunir toda a nossa diligência. Com que finalidade? Eu vou fazer todo esse esforço para quê? Às vezes muitos fazem esse esforço para alcançar um emprego melhor. Outros fazem esforços, não é? Para alcançar uma graduação acadêmica. Outros para, eu sei lá qual a finalidade e objetivo que você tenha de vida. E quando pensa no Evangelho, é a igreja de domingo. E Pedro está dizendo, não, inverte a polaridade porque está esquisito aí. É o contrário.
Então ele diz: por isso mesmo, diante de todas essas verdades e promessas, reunindo toda a vossa diligência, associai com a sua fé a virtude. Por que associai com a sua fé a virtude? E aqui Pedro não está fazendo nenhuma ordem, porque você vai ver pelas palavras que o amor fica por último. E tem paciência no meio. Então uma coisa não é que por causa da paciência gera o amor, não tem uma ordem, mas ele está apresentando elementos fundamentais para que eu e você nos esforcemos ao máximo para exprimir isso na nossa vida. E ele diz agora: ajunte na tua fé a virtude. E por que ele começa com a fé? Porque a fé, como diz em Efésios, no capítulo 2, verso 8, o que é que diz lá? Quantos se lembram? Pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. A graça não vem do homem, a salvação não vem do homem e a fé não vem do homem. Mas tudo isso vem de Deus. É Ele quem nos deu. Ou foi Ele quem nos deu. E diante dessa verdade ele diz: associai agora a esta fé que Deus deu a você e que se manifesta em você. E que fé é essa? Fé de que eu vou ganhar na loto? É fé de que eu vou ter uma oportunidade melhor na vida? Não, é a fé em Cristo Jesus. Associai o que agora? A virtude. Porque dizer que ter fé e não ter virtude manifestada na sua vida é meio esquisito, irmão. É, no mínimo, suspeito. E o que seria virtude? Algumas pessoas vão dizer que virtude é força, é poder, é coragem. Mas Paulo não está... aliás, Pedro... Eita, Paulo, né? Se eu falar Paulo, você entendeu que é Pedro. Mas Pedro não está falando sobre força. Não está falando sobre coragem. Apesar de viver numa época em que ser cristão era risco de vida. Mas não era disso que Pedro falava. Porque apesar de todo o risco de vida associado, ele sabia que a vida dele estava nas mãos de quem? Do Todo-Poderoso. E ele não iria embora, ele não seria morto, ele não seria afligido por qualquer outra coisa, se não fosse exatamente no dia em que aquele que é o soberano assim determinasse. Por isso aqui ele não fala sobre força, coragem, mas ele diz: associai a vossa fé à virtude. Então o que é essa virtude? Senão um caráter moral segundo o padrão bíblico, segundo a palavra de Deus. Então Pedro olha para mim e para você: meu irmão, é necessário que você que diz ter fé, a você que está em Cristo e que de fato recebeu vida nova em Cristo, também se pareça com aquele que te deu a vida. Manifeste virtude. Como ele vai dizer no verso 3, não é? Visto como o seu divino poder nos tem sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento pleno daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. É esta mesma virtude, é a de Cristo, que agora tem que ser manifestada na minha vida e na sua. Então nós devemos andar em consonância, de acordo com a palavra. E meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Na igreja, o evangeliquez, né? Pai, Senhor, irmão. Ô glória. No mundo, ô, né? Tá andando por aí, não é? Teve uma situação difícil, sai abrolhos. Cobras, lagartos são libertos, né? De dentro aí parece quando abre a cova lá da múmia e saem uns bichos esquisitos. É por isso que tem que se esforçar, meu irmão, ao máximo da tua capacidade. Tem a obra de Deus, não tem? Sim, porque eu não sou capaz de fazê-la. Mas a partir da obra de Deus, agora eu, mediante e em face a tudo isso, tenho uma reação, que é associar virtude à minha fé. Então é muito bonito eu dizer que eu sou crente, mas na minha vida não tem nada a ver com a vida de crente. Eu não ajudo ninguém, eu vejo as coisas precisando de ajuda, eu não ajudo, eu falo de qualquer jeito mesmo.
Você já ouviu aquela coisa, o crente falando assim, tem que morrer mesmo, bandido tem que morrer mesmo, mata todo mundo. Se Jesus estivesse perto, ele diria, ei, de que espírito vocês são? Porque certa vez os discípulos disseram para Jesus, não é? O senhor quer que a gente ore para que caia fogo do céu? E aí Jesus fala, de que espírito você é, hein, ô doidão? Não é? Quanta coisa a gente precisa aprender. Por isso, esforçai-vos com toda a vossa diligência. E não é à toa que por mais de 2 vezes, neste curto espaço de versículos aqui, o apóstolo Pedro citou o pleno conhecimento de Deus. Porque tem muito para a gente aprender, meu irmão. Então ele diz, associai a vossa fé à virtude. Tiago vai dizer algo semelhante. Ele diz, a fé sem obras, é uma fé morta. Porque a fé, ela naturalmente produz obras. Então se não tem obra, a fé, meu irmão, é duvidosa. Mas aquele que tem fé genuína, ela frutifica. Percebe? E é isso que Pedro está dizendo aqui. Note que a Bíblia é uma só, o texto é harmônico. Os apóstolos todos disseram a mesma coisa. E aí ele continua. Depois de dizer que você deve associar a vossa fé à virtude, agora com a virtude você associe o conhecimento. Por isso não é uma ordem, não é uma sequência, mas ele está trazendo os elementos que são necessários que você se atente para a sua própria vida. Lembra? É aquele senhor de idade que está te dando bons conselhos. Conhecimento. Meus irmãos, sabe o que é lamentável no meio da igreja? É gente que não importa quanto tempo tem de igreja, não sabe dizer qual é o motivo da sua fé. E a Bíblia diz, estejais prontos para responder a qualquer um que vos perguntar qual é a razão da sua fé. E se pegar de bate-pronto, por que você crê em Cristo? Por que você está na igreja? Minha mãe me levou. Não é? Eu fui exatamente assim, Marcelo. Minha mãe que me levou, pelos cabelos ainda. Peguei essa moleque. Não é? E um dia Deus fez a obra, graças a Deus, né? Eu não precisei mais, por isso que eu sou meio careca, porque eu já fui muito... Conhecimento. Meu irmão, já é difícil crente comparecer aos domingos no culto. Culto de estudo bíblico, então? Escola Bíblica Dominical? Ixi. Quem já deu aula em escola bíblica dominical, já certamente teve alguma experiência de chegar no dia, na sala, e não ter ninguém. Pregou para as cadeiras. Eu já fiz muito disso. E eu tenho certeza que eu não fui o único. Por quê? Porque os ditos crentes, irmãos, perderam o seu foco. E aí Pedro, chegando o seu dia, ele está lembrando, irmão, volta para o foco aí, conhecimento. Porque é ele quem vai te instruir sobre a virtude. Para que você associe a virtude agora à sua fé. Para que você entenda o que é esta fé que Deus pôs em você. Conhecimento. Você sabe o que é triste acerca do conhecimento? Quando não tem. Eu sou conhecido pelas minhas críticas, né? Mas, meu irmão, é só você ligar a televisão em canal, entre aspas, gospel. É mais gospel, porque de gospel não tem muita coisa lá, não. Falam sobre um Jesus, mas que não é o bíblico. E as pessoas seguem. Por quê? Oséias disse algo e que Jesus repete. O povo perece, porque lhe falta conhecimento. É mais ou menos assim, ô Carlinhos, você está andando com uma mochila com 250 quilos nas costas. Mas para quê? Não tem necessidade. Você vai deixar de ser salvo? Não, mas você está andando com uma mochila com 250 quilos nas costas.
Mas por quê? Aí vem alguém e diz, ô Carlinhos, não precisa levar essa mochila não. Deixa isso no chão, rapaz. Aí você tira. Você não vai caminhar mais suave? Não vai ficar mais leve o teu caminhar? É isso que Cristo faz comigo e com você. Mas quando a gente não tem conhecimento, a gente faz o quê? A gente pega caminhos errados. A gente segue pessoas erradas. E assim vai a vida. Porque o coração é enganoso, meu irmão. Por isso, a referência para a moralidade e espiritualidade não são pessoas, mas é a Bíblia. Se eu estiver aqui a pregar há mais de 1 hora e o que eu disser aqui não tiver nada a ver com o contexto bíblico, meu irmão, joga fora. Mas eu, pastor da igreja, taca fogo, irmão. Porque não serve para você. Agora, como é que você vai saber, não é, pegar um e pegar o outro e escolher o que é bom e o que não é bom? Qual é o parâmetro? A palavra. Agora, se eu não tenho conhecimento, o que vai acontecer comigo? Eu vou aceitar qualquer coisa. Por isso Pedro fala aqui, não é? A virtude, agora ajunte o conhecimento. E a partir do conhecimento, verso 6, com o conhecimento, o domínio próprio. Alguém tem aí temperança? É a mesma coisa, domínio próprio. Por que domínio próprio? Porque as pessoas, meu irmão, elas não conseguem lidar com os problemas da vida. Se desesperam, elas são ansiosas, elas têm uma série de situações na vida que as reações, quando não baseadas no contexto bíblico, nos ensinamentos e nas explicações de Jesus acerca da vida, as pessoas se desesperam. Tomam atitudes erradas, fazem uma série de coisas, porque lhes faltam domínio. E quando nós pensamos em domínio próprio, para que você nunca esqueça o que é isso, você pensa que domínio próprio não é você ser manso, frouxo ou qualquer coisa assim, mas domínio próprio, pensa numa fera, um leãozão, daqueles africanos, aqueles grandãozão. Não é que o leão, sobre as 4 patas dele, eu acho que ele chega dessa altura aqui, se eu estiver do lado dele. Quando ele ficar de pé, então, capaz ele lamber o teto. Exagerar? Mas pensa num bicho desse, que se ele fizer assim, mata meio mundo, com aquela pata de 52 mil metros de largura assim, né? Aquele patão. Pensa num bicho daquele, só que com uma coleira. Isso é domínio próprio. Você é essa fera, só que você é dominado, adestrado. Para que diante de um problema você não vire para a tua esposa, mas está dominado. Não é assim que se resolve, porque não é contra carne nem sangue, mas a gente luta em oração. Então eu vou apresentar diante de Deus. Olha minha esposa aí, Senhor, o que está acontecendo? A mesma coisa a esposa com o marido, os pais com filhos e filhos com pais. Mas quando a gente não sabe, a gente leva na força do braço. Então a gente não tem domínio próprio. Para ter domínio próprio, precisa conhecer as Escrituras. Por isso, o centro de tudo isso até agora que Pedro vem falando é conhecimento. E aí ele dá sequência, dizendo, com o domínio próprio, a perseverança. O que é perseverança? Em outras palavras, paciência. Você vai aprendendo a ter paciência. No começo, as coisas você não dá conta não. Mas vai passando o tempo e você vai sendo experimentado na palavra, dali a pouco você olha para trás e fala, rapaz, não estou me reconhecendo. Eu estou esperando no Senhor. Há quanto tempo você está orando por alguma coisa na sua vida? Já entrou em desespero alguma vez ou não? Já, né? Mas depois Deus foi lhe dando condições, entendimento e você volta à oração. Deus está te ensinando a ter perseverança. No Tiago, capítulo 1, verso 4, o irmão pode colocar aqui para mim? Tiago 1, 4. Olha só o que o apóstolo Tiago diz. Tiago, capítulo 1, verso 4. Sobre perseverança versus provação.
Uau! Tenha, porém, a paciência. A paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar coisa alguma. E ele está falando sobre tribulação, momentos de tribulação na vida. Você tem que ter paciência. E Pedro está dizendo a mesma coisa. O domínio próprio vai lhe ajudar a ter paciência. Paciência para quê, pastor? Para esperar no Senhor, irmão. Para não sair dando tiro em todo mundo, matando gente que não precisava morrer. Para não ser como Rebeca, que vai junto com Jacó e faz as artimanhas ali para alcançar a primogenitura de Esaú, sendo que Deus já havia dito a ela, antes que eles nascessem, o mais velho servirá ao mais novo. E criou uma confusão tamanha que os irmãos ficaram sem falar tanto tempo, até que Jacó volta, e quando volta, ele volta com tanto medo que Esaú e os seus homens o matassem, que ele para orar no caminho e tem aquela visão das escadas de anjos subindo e descendo, e vem a partir daquela situação a famosa música, Jacó segurou o anjo. Para que criar situações difíceis, meus irmãos? A gente precisa de paciência. E isso vem a partir do domínio próprio, e o domínio próprio, tanto quanto a virtude, tudo isso é fruto do conhecimento. E aí ele continua, não é? No verso 7, ou aliás, o finalzinho do 6, não é? E a perseverança, a piedade, e com a piedade a fraternidade, e com a fraternidade o amor. E aqui as obras de piedade, fraternidade e amor, é o amor manifesto às pessoas, sendo a fraternidade primeiro, não é? Citadas as obras com os irmãos. Hebreus no capítulo 13 vai dizer o seguinte, meu irmão, que nós devemos sempre nos lembrar do amor fraternal. É ajudar os irmãos. E ele vai dizer o seguinte, lá pelo verso 2 ou 3 do capítulo 13 de Hebreus, e lembre-se daqueles que estão presos. Tem muitos irmãos que estão presos em Cristo, presos por causa dessa perseguição que assola a cristandade na época deles, não é? Estão presos, lembrem-se deles. E é para lembrar como? Como quem diz assim, ai, tadinho daqueles irmãos. Não, lembre-se como se vocês estivessem com eles presos, sentindo a aflição que eles sentem, para que você corresponda às necessidades que eles têm lá, de atenção, de amor, de carinho, de lembrança, de oração. Porque crente diz que é piedoso, mas fica só assim, oh Jesus, tu sabes. Passou, vamos embora. A Bíblia vai dizer o seguinte, que não adianta absolutamente nada você ver uma pessoa necessitada e dizer para ela assim, oh meu irmão, vamos orar, vai para casa e pode ir. O que adiantou isso? Ela tem necessidade de roupa, de comida, alguma coisa, e você mandou ela embora, vamos orar. Não, irmão. E aí Tiago, diante disso, ele diz que a fé sem obras é morta. Por isso Pedro diz, todas essas coisas que nós vimos aqui são mensagens de um senhor que já está de partida, uma pessoa bem experimentada. E com que finalidade ele diz todas essas coisas? Porque as pessoas que estavam com Pedro precisavam ouvir essas palavras que Pedro agora escreve na sua segunda epístola. Vá comigo no verso de número 9. 2 Pedro, 1º capítulo, verso 9. Por que eu preciso me esforçar diligentemente, como disse Pedro? No verso 9 ele diz, pois aquele a quem estas coisas não estão presentes, ele é cego. Vendo só o que está perto e esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. É cego. Está cego. A Bíblia fala sobre 3 tipos de homens. O homem natural, o homem espiritual e o homem carnal. Quem é o natural? O que ainda não nasceu de novo, continua na mesma natureza do primeiro Adão. Quem é o homem espiritual? É o que nasceu de novo. É quando Jesus vira para Nicodemos e diz, tem que nascer da água e do Espírito, nascido de novo. E quem é o carnal? Senão o que nasceu de novo e se esqueceu do seu caminho e está vivendo uma vida carnal.
Pedro está dizendo com todas as palavras que quem não se esforça diligentemente, ele é um cego. Só enxerga o que está perto, o que é do seu interesse. E se esqueceu das suas origens, esqueceu dos perdões que ele recebeu do Senhor pelos seus pecados de outrora. E por que isso é tão importante que você se lembre? Porque você não merecia a hora, pois. Isto é graça. Graça e paz vos sejam multiplicados. Verso 2, é como ele começa a epístola. E o que é graça senão favor imerecido? Eu não merecia, mas de Deus eu recebi. Agora eu vivo por esta causa. Muda totalmente a minha condição de vida, para que eu não seja um cego, para que eu não seja ingrato. Você já teve a situação de dar um presente para alguém, de fazer alguma coisa para alguém que você goste muito, que você tenha muito carinho, não é? E faz alguma coisa para ela e ela, era isso? Tanta coisa. Sabe aquela ingratidão manifesta? Não é terrível isso? Pois é. Quem vive na carnalidade age exatamente assim com Deus. É um cego. E se você crê que a Bíblia é inspirada pelo Senhor, cada uma dessas palavras escritas aí foi Deus que usou a mão de alguém para escrever. Então Deus está dizendo a mim e a você que quem não tem estas coisas manifestas na sua vida, a fé, a virtude, o conhecimento, o domínio próprio, a paciência, a piedade, a fraternidade e o amor, quem não tem isso manifesto é um cego, é um ingrato. E eu não sei você, mas se você entende o que Deus fez por mim e por você, eu certa vez falava com uma mãe que perdeu um filho, e o desespero maior daquela mãe, além do fato de ter perdido o filho, que muda o ciclo natural das coisas, era saber qual era o destino dele. Porque ainda hoje, por incresça que parível, há quem ache que o inferno é de brincadeira, que é uma história, pra você ficar com medinho. Paga para ver então, o problema é seu. Eu fico crendo no Senhor Jesus, que não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. E Ele mesmo é quem mais fala do inferno, o Senhor Jesus. E a maior dor dela era saber qual era o destino. Se o filho tinha ido, não é, se perdido ou se reconciliado. Agora veja, o apóstolo Pedro escrevendo e deixando o seu legado para os seus filhos, para que você não seja um cego, para que você não se perca no caminho. Isso é muito ruim. E por isso Pedro se interessa, não só por aqueles que estavam ali com ele, mas por todos nós, através do Espírito Santo, deixando essas recomendações. Se o verso 9 indica o que acontece com quem não tem, vamos agora ver, não é? O verso 8, que agora indica para aqueles que têm manifestos na sua vida isso. No verso 8, deixa eu enxugar os olhos aqui. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento do Senhor. Se você se esforçar diligentemente, você não será infrutífero, você não será inativo, um zero à esquerda, alguém que não tem utilidade para a obra e para o reino. Mas se isso se manifesta na tua vida, meu irmão, você é frutífero, você é ativo. Porque se não é frutífero e não é ativo, é um cego. Está aí, verso 9. E aí não sou eu a dizer, você está lendo comigo aí na Bíblia, não é? Eu espero que você esteja com a tua Bíblia aberta e acompanhando a leitura. Por isso que nós estamos fazendo verso a verso. Porque alguém pode dizer, isso aí é a interpretação do pastor. Então leia aí, meu irmão. Quem tem olhos, que leia. Rodrigo 1, verso 2.
Mas aqueles que têm isto manifesto na sua vida jamais serão inativos e nem infrutíferos. Eu acho que coisas tristes são para o pai, não é? Que vê um filho, vou usar uma expressão feia aqui, vagabundão, aquele que não quer saber das coisas, aquele que não se interessa em se desenvolver, não se interessa em crescer, é um inútil. Eu acho que isso deve causar uma aflição no coração do pai, e ele fica incomodado, tanto ele quanto a mãe, vai fazer alguma coisa da vida, rapaz, vai não sei o quê e tudo mais, e aquele menino que não se desenvolve, isso é terrível. Para que nós não sejamos assim, na mesma postura de ingratidão. Estas coisas, segundo Pedro, na segunda de Pedro, precisam ser manifestas na minha vida e na sua. Por isso, não é mais da parte de Deus. Agora é comigo a parada, é com você. Por isso ele diz no verso 5, não é? Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência. Lembra da tua mãe falando, rapaz, vai fazer tal coisa, menino, senão você vai ter problema no futuro. Lembra do teu pai falando as coisas e que você não deu ouvido? E aconteceu exatamente como ele ou como ela falaram. E você fica, caramba, não é que eles tinham razão. Vem Pedro dizer para mim, não seja infrutífero, não seja inativo. Nunca existiu na história da igreja tanto crente esquenta-banco como os de hoje. Quando esquenta banco, né? É por isso que não tem esse número absurdo de crente que dizem ter no Brasil. É tudo mentira isso aí. Os de verdade mesmo, é muito menos do que o número que diz ter. Porque a Bíblia diz que pelo fruto conhecereis o quê? O mercado? A árvore. Que fruto que está dando aí? A gente já sabe qual é a árvore. Agora, para que tudo isso, meu irmão? Vamos continuando a leitura, não é? Agora que você entendeu que estas coisas você precisa se esforçar, para que você não seja um ingrato, um cego, mas que você seja frutífero, ativo. Verso de número 10. Por isso, meus irmãos, procurai com diligência, cada vez maior. Então não é para ir diminuindo, né? O crente no começo da vida dele é aquele fervoroso, quer converter até o diabo, mas depois ele vai esfriando, e ele que começa a dizer para os outros, ai, pá, menos, meu, você está querendo fazer muita coisa, né? Mas Pedro diz que é o contrário, é crescente isso. Assim como é o caminho do cristão, ele está indo para o céu, para junto de Deus, irmão. Por isso ele diz, não é, no verso 10, meus irmãos, por isto, diante dessa verdade, para que vocês não sejam cegos, nem infrutíferos, nem inativos, procurai com diligência, cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto precedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Com diligência e atenção à palavra de Deus, meu irmão. Buscando as coisas do alto. Pedro, através da palavra aqui, está dizendo para mim e para você, não haverá tropeço, porque nós fomos libertos da cobiça do mundo. E ele diz duas coisas aqui importantes no verso 10, confirmando a vossa vocação e eleição. Duas palavras para dizer a mesma coisa, o teu chamado. Chamado do quê? Para ser pastor? Para ser professor? Não. Para sair da morte para a vida. É essa a vocação. Para ser vivo, porque Deus não é Deus de mortos, mas é Deus de vivos. Por isso disse Jesus, ainda que esteja morto, viverá. Porque a vida não está aqui, mas está naquilo que Deus manifesta em mim e em você. E é dele e para ele volta. Por isso ele diz, confirmando assim a vossa vocação e a vossa eleição. Você quer saber se é salvo mesmo, se você está em Cristo, meu irmão? É se você se importa com as coisas de Deus. Porque se você não se importa, se você passar uma temporada enorme, sem ter contato algum com nada que é de Deus, e isso não lhe faz falta, meu irmão, isso é um grave indício de que alguma coisa realmente tem confusão na tua cabeça aí, que você não é de Deus, não.
Esses dias eu recebi um postzinho, achei bem engraçado, até compartilhei com alguns irmãos. Era um menininho com uma cara meio assim de, nojento, né? E dizia assim, se você não ora, se você não lê a Bíblia, se você não se interessa pelas coisas de Deus aqui na terra, por que você está querendo ir para o céu? E não é uma verdade? E por isso diz Paulo, para que você continue a buscar com diligência cada vez maior para a confirmação da vossa vocação, para você saber que você está em Cristo, porque Deus já sabe. Não é? Assim não tropeçareis em tempo nenhum. Verso 11, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor Jesus Cristo. É por esse motivo que Pedro, não é? Disse todas essas coisas para mim e para você. E no verso 12, diante de todas essas verdades, por esta razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca dessas coisas. Sabe qual era a pregação de Pedro todo instante? Era sobre isso. Arrependa, meu irmão. Volta para os caminhos, foca nas coisas do alto, arrependa, meu irmão, deixa esse mundo para lá, lembra do porvir. É isso que Pedro está dizendo, constantemente eu vou te lembrar dessas coisas. E sabe qual é o meu trabalho e o seu trabalho? Sempre estar pronto para trazer-vos lembrados acerca dessas coisas. O crente no meio do caminho, ele se perde, né? Ele fica olhando assim, é como quem está caminhando e aí no prédio aqui tem uma pessoa na janela e faz, aí o cara, olha aquela pessoa, e já se desvia, e a turma está seguindo. Aí dali a pouco ele volta, aí outra janela, aí volta, meu irmão. Então o meu trabalho e o seu é constantemente lembrar destas coisas. Que isso se manifeste na minha vida e na sua. Por quê, meus irmãos? Porque lá em Mateus, no capítulo 16, vá comigo lá, por favor. Existe uma das verdades mais profundas, bonitas e que aquecem o nosso coração. É uma promessa de Deus, dessas que Pedro disse, das muito grandes e preciosas promessas que foram lhe dadas através do Evangelho. E no capítulo 16 do Evangelho de Mateus, no verso 27, diz o seguinte: porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um segundo as suas obras. A fé sem obra é morta. Mas do céu, meus irmãos, nós veremos Jesus na sua segunda vinda, ele não vem como um ladrão na noite. Essa não é a segunda vinda. Mas quando ele vir nos céus, triunfante, já não tem mais o cordeiro que está prostrado em silêncio, passando pelo Calvário. Agora é o leão da tribo de Judá que volta, poderoso, com os exércitos celestiais, meu irmão, para acabar com toda a impunidade, para acabar com o pecado, acabar com todo o mal e estabelecer eternamente o seu reino e todos nós junto com ele. Sabe por que eu devo me esforçar diligentemente? Porque esse dia vai chegar. Isso não é história da carochinha. Se Deus me der o privilégio, eu vou ver com os meus olhos o céu se abrindo e vindo montado no seu cavalo branco, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o que tem poder sobre todas as coisas, o Criador dos céus e da terra. Por isso, meu irmão, que valor tem ser uma pessoa descolada, ser uma pessoa que tem um grupinho nhenhenhé, né? Você ser da modinha, ter todas as parafernálias aí, tudo que a modinha tem. Que valor tem tudo isso quando do alto vir sobre o seu cavalo o Rei dos Reis chamando pelo nome os seus filhos? Porque a Bíblia diz, primeiro os mortos em Cristo ressuscitarão, depois os vivos subirão e nos encontraremos nos céus com o nosso Criador. Você entende, irmão?
Então é tempo, e a Bíblia diz em Provérbios, tem vários provérbios que diz que o conhecimento, o temor do Senhor é a base do conhecimento. E que conhecimento é esse? Se não, as Sagradas Escrituras, que às vezes fica toda empoeirada lá em casa e você nem abre. Eu encerro com isto. Efésios, no capítulo 5, no verso 18, diz o seguinte: e não vos embriagueis com vinho, que causa dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Muita coisa se fala do que é encher-vos do Espírito. Eu já ouvi um punhado delas. A Bíblia diz, em Colossenses, no capítulo 3, no verso 21, habite abundantemente em você a palavra de Cristo. Você quer saber o que é ser cheio do Espírito? É ter um profundo entendimento da palavra de Deus. É ser profundamente conhecedor das verdades. Não é dar pulos, não é prever coisas, não é manifestação de dons, porque isso tudo tem alguma serventia para a obra, mas ser cheio do Espírito, para ser uma esposa que é submissa e respeita o seu marido, para ser um marido que ama a sua esposa como Cristo amou a igreja e a respeita e a considera como a parte mais frágil, para que seja um filho que obedeça ao pai e à mãe, para que sejam pais que não aborreçam os seus filhos, para que seja um funcionário, não é que trabalha como quem trabalha para Deus, para que seja um patrão que é justo nas coisas que o faz com seus funcionários e empregados, para que tudo isso se manifeste, precisa habitar abundantemente a palavra de Cristo nos corações. Muita gente buscando unção, quer isso, quer aquilo, mas não sabe nem qual é a razão da sua fé. Isso é vergonhoso para a igreja. Por isso hoje eu digo a você, meu irmão, se estas coisas estiverem habitando em vós, como diz Pedro, jamais serão inativos, nem infrutíferos, mas através de vocês, o reino frutificará. Você consegue entender isso, meu irmão? Então vamos nos colocar de pé e que Deus nos faça cheios do seu Espírito.